Capítulo 9. Os estádios primitivos do complexo de Édipo. Está implícito na definição fornecida por Melanie Klein da posição depressiva que o complexo de Édipo começa a se desenvolver durante essa fase, da qual é parte integrante. Quando a mãe é percebida como um objeto total, há uma mudança não apenas na relação do bebê com sua mãe, mas também em sua percepção do mundo. As pessoas são reconhecidas por ele individual e separadamente, como tendo relações umas com as outras. Em especial, o bebê se dá conta do vínculo que existe entre seu pai e sua mãe. Isso prepara o terreno para o complexo de Édipo. Contudo, a percepção que o bebê tem das relações de outras pessoas é muito diferente da percepção de um adulto ou mesmo de uma criança mais velha. Como as projeções alteram todas as suas percepções, quando o bebê percebe o vínculo libidinal entre seus pais, projeta nele seus próprios desejos libidinais e agressivos. Quando está sob o domínio de seus próprios impulsos poderosos, fantasia que seus pais estão em relação sexual quase ininterrupta, e a natureza dessa relação sexual varia de acordo com as flutuações de seus próprios impulsos. Fantasia seus pais trocando gratificações orais, uretrais, anais ou genitais, de acordo com a prevalência de seus próprios impulsos, os quais ele projeta neles. Essa situação em que o bebê percebe seus pais nos termos de suas próprias projeções origina sentimentos da mais aguda privação, ciúme e inveja, de uma vez que os pais são percebidos como dando constantemente um ao outro precisamente aquelas gratificações que o bebê deseja para si mesmo. A criança reage à situação por um aumento de seus sentimentos agressivos e de suas fantasias. Os pais, em suas fantasias, são atacados por todos os meios agressivos à sua disposição e são percebidos na fantasia como sendo destruídos. De uma vez que a introjeção é muito ativa durante esse estágio do desenvolvimento, os pais atacados e destruídos são imediatamente introjetados e sentidos pela criança como parte de seu mundo interno. Ou seja, na situação depressiva, o bebê não tem de lidar apenas com um seio e uma mãe internos destruídos, mas também com o casal de pais interno destruído da situação edipiana primitiva. Os sonhos que se seguem ilustram a situação edipiana primitiva numa paciente muito deprimida. Os sintomas de que nessa época ela mais se queixava eram sentimentos de desalento interior, incapacidade de incorporar coisas, em especial sua análise, e sentimento geral de paralisia e falta de vida. Certo dia, relatou 3 sonhos que tivera consecutivamente. Primeiro sonho. Sonhou que estava comendo geleia de cereja e tinha uma horrível sensação na boca de que pedaços de cereja de suco escorriam para fora. Sentia como se tivesse mordido pedaços sangrentos de alguma coisa. Pensava que tudo era culpa do Dr. X. Sua primeira associação foi que na noite anterior jantara com a senhora P e que esta lhe contara que um certo Dr. Y havia pedido a ela para dar uma série de conferências sobre psicologia em seu hospital. A paciente não se dava conta de qualquer ciúme. Dr. X é um homem jovem pelo qual a paciente esteve apaixonada antes de ter ficado deprimida e de cuja esposa ela era intensamente ciumenta. A senhora P é uma figura muito boa na vida da paciente, geralmente representa o aspecto bom da analista e da mãe. Mesmo quando está bastante deprimida, a paciente pode suportar a presença da senhora P, embora sinta que não pode estabelecer qualquer contato real com ela ou tomar alguma coisa dela. Na noite anterior ao sonho, não tinha apetite, embora o jantar oferecido pela senhora P estivesse muito bom. Sua segunda associação com o sonho estabeleceu uma conexão entre o Dr. Y e o Dr. X, e entre as conferências da senhorita P e minhas próprias conferências no instituto. Contudo, o sentimento mais forte do sonho dizia respeito aos pedaços sangrentos arrancados com mordidas. Sentia que era nisso que tinha transformado o jantar da senhorita P. À medida que suas associações prosseguiam, ficou claro que a senhorita P representava a mim e a mãe, que o jantar representava o seio e que, tão logo o Dr. Y foi mencionado, suscitando na paciente um poderoso ciúme edipiano inconsciente, ela sentiu que atacara o seio com seus dentes e o transformaram nos pedaços sangrentos representados pela geleia de cereja. Segundo sonho. A paciente comia mingau de aveia numa bonita tigelinha com pequenos pássaros brancos pintados. Logo, porém, que começou a comer o mingau, sentiu-se enojada e atemorizada porque encontrou nele 3 objetos que cortaram seus lábios e ficaram presos em sua garganta. Os 3 objetos eram uma pequena cruz quebrada, uma bolsa rasgada e uma gaiola com ganchos. Associou os pequenos pássaros da tigela com meu nome. Quanto aos 3 objetos, depois de alguma resistência, associou a cruz, cross, com seu próprio mau humor, crossness, e a bolsa com a vagina. Tive de fornecer a sugestão de que a gaiola com os ganchos representava a vagina contendo o pênis. Esse sonho continua a pôr em relevo o tema de sua incapacidade de incorporar, tal como relacionada com suas dificuldades com o seio, quando defrontada com a situação edipiana.
A tigela de mingau representa novamente o seio, mas esse seio para ela está cheio das partes sexuais dos pais, como se a relação sexual ocorresse exatamente dentro do seio. A relação sexual é sentida como muito má e os pedaços dos órgãos genitais dos pais são sentidos não apenas como danificados, a bolsa rasgada, a cruz quebrada, mas também como vingativos e danificadores. Tal como no primeiro sonho, a paciente se defronta com a situação na qual as ansiedades edipianas parecem interferir em sua incorporação da comida boa proveniente da mãe e das figuras maternas. Esses dois sonhos ilustram a interação entre a relação com o seio e os problemas edipianos. O influxo de inveja e ciúme edipianos leva a um aumento de ataques ao seio e, com isso, a uma inibição na alimentação e a um aprofundamento da depressão. Inversamente, havia outro material que mostrava como sua relação ambivalente com o seio aumentava suas dificuldades edipianas, na medida em que a mãe seio nunca tinha saído na medida em que a mãe seio nunca tinha sido estabelecida como objeto interno bom com o qual a paciente pudesse identificar-se. O terceiro sonho, ocorrido na mesma noite, lida com outro aspecto de sua depressão, seu sentimento de paralisia e de desalento. Nesse sonho, ela estava numa festa realizada num jardim e viu um homem que ia a um bordel fazer jigue-jigue. Nesse sonho, ela estava numa festa realizada no jardim e viu um homem que ia a um bordel fazer jigue-jigue. Depois estava num lugar que parecia um jardim secreto e viu dois pássaros, bico a bico, mas imóveis, porque seus bicos estavam transfixados pelo bico de um terceiro pássaro. Os dois primeiros pássaros eram brancos. Do terceiro, que os transfixava, ela não se lembrava claramente, mas achava que era preto. Suas associações foram com The End of the Affair, de Graham Greene, onde um caso de amor termina em suicídio. É nesse livro que ocorre a expressão fazer jigue-jigue, em conexão com uma forma degradada de relação sexual. Os dois pássaros foram novamente associados com meu nome. Havia uma grande quantidade de antecedentes para esse sonho. A paciente costumava ter suas sessões à noites, pois tivera de ser atendida com certa urgência e eu não dispunha de hora vaga durante o dia. Na semana anterior, fora possível para mim mudar sua hora para outra, mais habitual durante o dia. Ela me dissera quanto a alegrava pensar que agora eu poderia passar minhas noites com meu marido no jardim. O Jardim Secreto em seu sonho é uma referência a um livro que lera na infância e ao qual se referira com frequência durante sua análise. Nas ocasiões de maior esperança, ela tinha um sentimento de que havia um jardim secreto dentro dela, na qual as coisas eram boas e vivas, e só se pudesse penetrar nele ficaria boa de novo. O sonho deprimiu-a principalmente quando ela se deu conta, ao acordar, de que em seu sonho encontrara o jardim secreto. Os pássaros dentro do jardim não estavam vivos, estavam paralisados. O sonho representa seu ataque a mim e a meu marido, que representamos os pais na situação edipiana. Meu jardim, onde eu passaria as noites com meu marido, se torna a festa no jardim do sonho. Nossa relação sexual se torna um caso sórdido, no qual meu marido vai ao bordel fazer o jigue-jigue e se suicida. A alternativa para essa situação é o jardim secreto. Nele, ela incorpora os pais em relação sexual. Os dois pássaros brancos, bico a bico, e os imobiliza, paralisa a relação sexual deles. O jardim secreto representa seu mundo interno e, em especial, seu genital, na qual ela contém as figuras dos pais paralisadas e em identificação com elas, tem de ser frígida e imóvel. Na situação externa, não pode voltar-se para seu pai, que se tornou um objeto sexual muito mau, nem para sua mãe, cujo seio é sentido como destruído na rivalidade edipiana. Esse sonho tem mais, manifestamente, elementos genitais do que os dois anteriores. Tem também todas as características de um complexo edipiano, bastante primitivo, sendo o casal de pais tratado de uma maneira típica da posição depressiva. Ela os ataca ambivalentemente, introjeta-os no mundo interno e se identifica parcialmente com eles. A paralisia do casal de pais e sua idealização deles nesse estado paralisado é uma defesa maníaca. As defesas que descrevi como pertencentes, respectivamente, às posições esquizoparanoide e depressiva, são desenvolvidas, naturalmente, contra a situação de privação, ciúme, inveja, aguda destrutividade e a resultante depressão. A negação, a divisão, splitting e a idealização podem assumir várias formas. Pode haver uma divisão, splitting, entre pais bons, assexuais e pais maus, sexuais. Pode haver uma divisão, splitting, entre mãe e pai, um se tornando ideal ao passo que o outro é sentido como perseguidor. Essa última forma de divisão, splitting, pode ser estreitamente semelhante a uma situação edipiana genital, com exceção da extrema idealização do genitor desejado e o extremo ódio e perseguição experimentados em relação ao genitor rival.
ódio e perseguição. Além disso, com esses extremos de idealização e perseguição, o papel de objeto ideal e perseguidor geralmente muda de um dos pais para o outro. Um importante papel é desempenhado no complexo de Édipo primitivo pela fantasia dos pais combinados. Essa fantasia aparece primeiramente quando o bebê se dá conta de sua mãe como objeto total, mas não diferencia plenamente entre o pai e a mãe. Fantasia o pênis ou o pai como uma parte de sua mãe e sua idealização dela faz com que ele a veja como o continente de tudo que é desejável. Seio, bebês, pênises. Ataques invejosos e projeções podem transformar essa figura num perseguidor ameaçador. À medida que os pais se tornam mais plenamente diferenciados e sua relação sexual suscita ciúme e inveja, a criança, como defesa, pode regredir a essa fantasia dos pais combinados. O relacionamento dos pais é negado e, na fantasia onipotente, transformado numa figura de pais combinados. Ao mesmo tempo, a agressividade da criança, suscitada pela relação sexual, é projetada nessa figura. Os pais em relação sexual odiada tornam-se um monstro odioso e ameaçador. É essa figura terrificante que muitas vezes forma o núcleo dos pesadelos e delírios de perseguição das crianças. Fica claro, pelo que eu disse até agora, que, de acordo com o ponto de vista de Melanie Klein, a criança toma conhecimento desde muito cedo, tanto do genital masculino quanto do feminino, e que a fase fálica e a fantasia da mulher fálica são estruturas defensivas, uma das versões dos pais combinados. Uma figura de pais combinados aparece no sonho que uma paciente em fase maníaca teve pouco antes das férias de verão. Ela sonhou que estava numa feira e que havia uma pequena exibição. Aí, um homem monstruosamente gordo, grávido, com enormes dentes, exibia-se e fazia discursos. Todo mundo por perto estava rindo e ela não sabia se devia ter pena do homem, nojo, ou se devia rir com todo mundo. A paciente não teve associações diretas com o sonho, coisa pouco comum em seu caso. Passou grande parte da sessão atacando-me secretamente com desprezo e ridículo, embora não houvesse vínculo direto com a situação ridícula do sonho. Contudo, perto do fim da sessão, mencionou que acabava de ouvir algo a meu respeito. Algumas semanas antes, alguém lhe contara que eu ia fazer uma conferência em Cambridge. Pensara que seria numa das grandes faculdades, mas acabara de ouvir que seria apenas uma palestra para uma organização de estudantes. Essa associação esclareceu imediatamente o sonho. A exibição era a organização de estudantes e o homem grávido e gordo que se exibia era eu lendo minha palestra. A sociedade de estudantes, a qual ela não podia ir, se tornara a miserável e pequena exibição. Sabemos, a partir de material anterior, que a paciente invejava extremamente o fato de eu ler meus trabalhos. Isso representava para ela, a um só tempo, minha potência masculina e minha fertilidade feminina. Às vezes, meus trabalhos representavam bebês feitos conjuntamente numa boa relação sexual por mim e por meu marido. A situação de os pais terem boa relação sexual e de a mãe produzir o bebê é para ela o auge de uma situação de ciúme e inveja. Ela lida com essa situação combinando os pais numa figura monstruosa. Também projeta nessa figura sua própria agressividade oral, dotando-a de dentes enormes. Tal figura era frequentemente experimentada pela paciente como sendo enormemente ameaçadora e perseguidora. Todavia, nesse sonho, pode lidar com ela pelo desprezo e ridículo maníacos. O homem grávido monstruoso, enquanto figura risível, é uma negação de seu ciúme e inveja da situação dos pais, um ataque a esta com desprezo e ridículo e uma negação da perseguição em relação a essa figura, a qual tanto é atacada quanto contém a agressividade projetada por controle e ridículo maníacos. Trata-se, naturalmente, de uma situação extremamente precária e sonhos posteriores mostraram que, quando o desprezo não pode ser mantido e o medo aparece, a paciente lida com este em sua fase maníaca, identificando-se com essa figura ameaçadora. Assim, algumas noites depois ela teve um sonho em que estava claramente identificada com um possante caminhão cujo controle se perdia. Nos sonhos que acabei de descrever, provenientes de pacientes que estavam muito doentes, podemos observar o estágio realmente primitivo do complexo de Édipo. Esse estágio primitivo é caracterizado pela agudeza da ambivalência, pela predominância das tendências orais e pela escolha incerta do objeto sexual. Seria difícil concluir a partir de qualquer desses sonhos qual dos pais é o mais desejado e qual é tratado como rival. Ambos são desejáveis e ambos são odiados. E o ataque predominante é dirigido a seu relacionamento mútuo.
No ocorrer do desenvolvimento, varia a escolha entre os pais, assim como variam os objetos libidinais e agressivos, tanto na escolha do objeto quanto na importância da zona libidinal. Os objetivos libidinais se desenvolvem a partir do objetivo oral primitivo, que é a incorporação oral do seio ou do pênis. Em seguida, através dos desejos uretrais e anais, até o desejo genital pleno. Agora estamos inclinados a pensar que as tendências genitais estão presentes muito mais cedo do que se costumava supor, embora só mais tarde predominem no desenvolvimento do bebê. Esse desenvolvimento da posição oral para a genital não ocorre de modo direto ou linear, há constante flutuação. O próprio desenvolvimento fisiológico da criança, bem como a frustração de seus desejos primitivos, a impulsionam para desejos mais adiantados. A frustração e a ansiedade que aparecem na nova posição fazem-na regredir novamente. Assim, há constantes flutuações, sobreposição e conflito entre diferentes desejos, até que gradualmente a supremacia genital seja estabelecida e a criança tende a experimentar e elaborar todo o impacto do ciúme genital. De modo análogo, há constante flutuação na escolha do genitor predominantemente desejado, e já na situação oral se estabelece a base tanto para a escolha de objeto heterossexual quanto para a homossexual. Tanto para o menino quanto para a menina, o primeiro objeto de desejo é o seio da mãe, sendo o pai percebido inicialmente como um rival. Contudo, em vista das ansiedades persecutórias e depressivas experimentadas pela criança em relação à mãe e seu seio, o pênis do pai se torna rapidamente, tanto para o menino quanto para a menina, um objeto alternativo de desejo oral, para o qual se pode voltar, afastando-se do seio. Para a menina, essa primeira aproximação oral do pênis é um movimento heterossexual que prepara o caminho para a situação genital e para o desejo de incorporar o pênis em sua vagina. Ao mesmo tempo, porém, contribui para suas tendências homossexuais, já que nesse estágio de desenvolvimento o desejo oral está vinculado à incorporação e identificação, e o desejo de possuir um pênis próprio. Para o menino, a aproximação do pênis de seu pai como uma alternativa para o seio de sua mãe é primariamente um movimento para a homossexualidade passiva. Ao mesmo tempo, porém, a incorporação do pênis de seu pai ajuda a identificação com este e assim fortalece a heterossexualidade. Seria muito complicado entrar em todas as combinações possíveis da relação oral com os pais e nas diversas formas como ela se desenvolve em relação genital. É suficiente dizer que, bastante cedo, as situações orais são acompanhadas por desejos anais, uretrais e genitais, e que a aproximação do pênis do pai, tanto para a menina quanto para o menino, logo se desenvolve em situação genital, em desejo de relação sexual com o pai e desejo de receber bebês dele. Ao mesmo tempo, naturalmente, os sentimentos genitais crescem em relação à mãe. O anseio por recuperar a relação primitiva com o seio transforma-se em desejo de união genital. Sentimentos depressivos em relação ao dano que se sente ter causado ao corpo da mãe e ao seio constituem estímulo para o desenvolvimento de tendências genitais. E com elas o desejo de restaurar o corpo da mãe através de relação genital que lhe restituiria o pênis, os bebês e lhe encheria os seios de leite. Essa relação com a mãe pode ser sentida predominantemente como relação com um objeto externo. Nesse caso, a mãe se torna o objetivo de desejos genitais, heterossexuais do menino e homossexuais da menina. Ou então esses desejos podem ser dirigidos principalmente para a mãe interna, com quem a criança se identifica. Nesse último caso, o desejo de restaurar a mãe pela genitalidade aumenta os desejos heterossexuais da menina e os homossexuais do menino. À medida que o desenvolvimento prossegue, o objetivo genital se torna predominante, e com sua predominância a escolha entre os pais flutua cada vez menos. Escolhe-se entre os pais de modo mais definido e duradouro, ou do sexo oposto como objeto de desejos libidinais, enquanto rivalidade e identificação aumentam em relação ao do mesmo sexo. Um crescente sentido de realidade traz consigo a percepção do próprio sexo e ajuda o bebê a renunciar parcialmente aos desejos homossexuais e a aceitar seu próprio sexo. Assim, o terreno é gradualmente preparado para o complexo de Édipo clássico em termos genitais. A masturbação, que vinha sendo pré-genital ou genital, se torna aos poucos predominante ou exclusivamente genital. As fantasias masturbatórias, que de início estavam em conexão com as fantasias orais, anais e uretrais, mesmo quando a masturbação era genital, se tornam também mais consistentemente relacionadas com a relação sexual genital. As fantasias do menino concentram-se na relação sexual com a mãe e nos medos de castração. As da menina centram-se na relação sexual com o pai e na ansiedade em relação a ataques de sua mãe. Essas ansiedades, por sua vez, trazem movimentos regressivos até que a genitalidade esteja mais plenamente estabelecida. Naturalmente, porém, nada no desenvolvimento do indivíduo se supera ou se perde por completo, de modo que a situação edipiana genital apresentará traços de desejos anteriores, inclusive suas representações simbólicas que logo se tornam evidentes na análise.
Será visto que o ato genital incorpora e simboliza todas as formas primitivas de relacionamento. Sabemos também que a escolha heterossexual nunca é completamente definitiva e que, acompanhando o complexo de Édipo positivo clássico, encontraremos sempre em forma simbolizada, reprimida, sua contraparte, o complexo de Édipo negativo. O material que se segue ilustra parte da complexidade que há por detrás de um complexo de Édipo aparentemente genital e positivo. Pouco antes da interrupção do Natal, que em sua mente estava em conexão com fantasias de gravidez da analista, o paciente relatou o seguinte sonho: ia passar férias na África do Sul. A passagem custava 2 libras, mas ele não estava certo de ter o dinheiro. Procurou novamente e descobriu que tinha uma caixa de dinheiro estrangeiro quadrado. Havia um sentimento de algo mágico em relação ao dinheiro que era completamente inesgotável. Estava sentado numa sala de espera, aguardando a hora de ir para o avião, e comprou 2 cervejas. Caso quisesse, também podia tomar uísque. Sentia-se rico e confortável e andou lentamente para o avião, enquanto alguém comentava sua vistosa aparência. Em frente ao avião, viu sua irmã com o filho. Suas associações centram-se primeiramente em seu encontro no ano anterior com um psicanalista sul-africano, Dr. S., que viera para a Inglaterra a fim de continuar seus estudos. Sentia-se muito inferior ao Dr. S., considerando-o como pessoa muito mais séria e de maior valor do que ele próprio. Todavia, o Dr. S. estava vivendo em relativa pobreza, trabalhando muito, algumas vezes passando inclusive fome e sofrendo por causa do clima frio. Em comparação com ele, meu paciente se sentia rico e confortável, e particularmente culpado, pois, em contraste com o Dr. S., sentia que suas próprias atividades tinham como principal finalidade ganhar dinheiro. Teve também várias outras associações com a África do Sul, enquanto país misterioso, quente, com florestas, bem como com seu próprio anseio de calor. O dinheiro, pensou ele, representava sua potência e a chave das coisas pelas quais ansiava. Queria saber também se eu ia passar minhas férias desse Natal na África do Sul, pois eu estava tirando férias um pouco mais longas do que de costume. A julgar pela aparência, o sonho se apresentava simplesmente como um sonho edipiano. Durante as férias de Natal, o paciente é deixado fora no frio, enquanto se supõe que sua analista viaja para países quentes em companhia do Dr. S., que representa o marido ou a amante. No sonho e nas associações com este, essa situação é invertida. O Dr. S é expulso para sofrer frio e fome, enquanto o paciente viaja para a África do Sul com sua analista. E é ele quem tem o pênis potente, o dinheiro para conseguir esse objetivo. O paciente interpretou praticamente sozinho o sonho. E este produziu muito pouca ansiedade. Todavia, sua ansiedade centrava-se em apenas um detalhe do sonho, o dinheiro quadrado. O dinheiro era sempre um tópico de ansiedade para esse paciente. Grande parte de sua onipotência e de sua quase desonestidade estava centrada nele. Sua primeira associação foi de que o dinheiro quadrado era mágico, já que no sonho era sentido como completamente inesgotável. Em segundo lugar, ocorreu-lhe que dinheiro quadrado, square money, era uma coisa que não existia. Quadrado, square, foi associado também com negócios honestos. Square, deals e com honestidade. Sentia-se que seu dinheiro era mágico e onipotente e que não poderia tê-lo conseguido de modo honesto. Square money. Sentia também que devia estar usando esse dinheiro de modo desonesto. Sua associação seguinte com o quadrado, square, levou-o a lembranças infantis. No distrito em que vivera, alguns lugares eram chamados de praça, square, apesar de não terem forma quadrada, square. Um desses lugares, particularmente importante em sua infância, era território proibido, pois os meninos que aí viviam eram hostis aos meninos de sua rua. Para chegar lá era preciso atravessar uma passagem longa e estreita, a qual ele sentia como sendo muito misteriosa e perigosa. Entrar lá significava entrar numa briga. Outra circunstância era a de que os meninos que viviam na praça, square, eram mais ricos e de classe superior, a de meu paciente e seus amigos. Todas essas associações estavam carregadas de ansiedade, e logo transpirou o porquê disso. A fraude relacionada com seu dinheiro era dupla. Primeiramente, o dinheiro representando o pênis era adquirido de modo mágico e errado, tomando o lugar de seu pai e roubando-o. Em segundo lugar, a fraude estava no uso de seu pênis e no objetivo aparente de ter relação sexual. O objetivo era voltar ao útero através da estreita passagem e ocupar a posição do novo bebê.
Estar na África do Sul representava estar no útero e adquirir todas as riquezas do interior do corpo de sua mãe. O paciente associou os 2 copos de cerveja com os seios e o uísque que ele também podia tomar com o pênis. Assim, por detrás do aparente objetivo edipiano genital, estava o desejo culpado de adquirir as riquezas contidas dentro da mulher. Esse tema ocupou mais alguns dias. Então, na noite antes do dia em que esperava receber minha conta, teve outro sonho, no qual alguém lhe enviava um cheque de 89 ou 98 libras. Primeiramente associou 8 e 9 com os meses de gravidez. Pensou também em alguns cheques que havia recebido, 2 dos quais eram post-mortem, das heranças de pessoas que tinham morrido. Ele se sentia muito mal quanto a esses cheques. Grande parte da sessão foi ocupada por sua ansiedade referente ao futuro, tornando-se claro que seu sentimento predominante era de que permaneceria em análise, o que nesse ponto representava ser ele o bebê, até que pudesse ser mais rico, maior e melhor do que sua analista. Esse sonho, como o precedente, ocupava-se da inversão. Dessa vez o paciente inverte a situação de gravidez. Ele é a mãe grávida. Ele recebe os cheques, que aqui representam a gravidez. E os cheques são chamados de post-mortem, ou seja, depois da morte da analista, cujo lugar, como mãe grávida, ele toma. Sua ideia de ficar em análise até que se torne mais rico e melhor do que sua analista está em conexão com a fantasia de que ficará como bebê no útero, até que tenha incorporado tanto que sua mãe grávida e rica morra e ele se torne ela. Assim, sua posição genital, e um dos sintomas apresentados era a promiscuidade compulsiva. É apenas aparente. Sua fantasia completa é usar seu pênis a fim de entrar no útero, tomar posse dele, primeiramente como o bebê no útero, mas com o objetivo eventual de roubar e de se tornar sua mãe. Tratar-se de uma elaboração genital posterior de sua inveja e rivalidade originais com a mãe, às quais estão sujeitos, trata-se de uma elaboração genital posterior de sua inveja e rivalidade originais com a mãe, às quais estão sujeitos todos os outros objetivos. Isso contrasta com a posição de outro paciente, que quando sua análise terminou, pôde incluir satisfatoriamente elementos homossexuais em sua vida heterossexual. Perdera o pai quando estava com 9 meses de idade. Sua principal queixa, ao vir tratar-se comigo, era a homossexualidade em relação a crianças e rapazes, e impotência heterossexual. Tornou-se logo evidente que um de seus problemas inconscientes eram desejos e medos homossexuais passivos em relação a homens mais velhos que representavam o pai morto. Esses desejos nunca eram conscientemente experimentados, pois o pai morto era também um perseguidor ameaçador, cuja investida ele temia. Em sua patologia, ele resolveu seu problema por projeção e inversão, com ele próprio no papel do pai que investia. Perto do fim de sua análise, perdeu seus sintomas e se tornou feliz no casamento. Houve também acentuada melhora em suas relações pessoais. Logo antes de terminar sua análise, perto do Natal, e quando tinha esperanças de que sua esposa estivesse grávida, teve o sonho que se segue. Sonhou que Papai Noel desceu pela chaminé e lhe deu um pacote, que ele, o paciente, devia dar à sua esposa pelo Natal. Nesse sonho, Papai Noel representa a mim, a analista que lhe deu o presente da potência. Representa também o pai morto e idealizado, que lhe dá potência e bebês, para que ele os dê à esposa. A descida pela chaminé representa, obviamente, a relação sexual anal. Aqui, porém, em contraste com o paciente anterior, o presente homossexual que ele quer de seu pai se torna os bebês de sua potência e criatividade em relação à mulher. Associações posteriores também tornaram claro que essa combinação de elementos homossexuais e heterossexuais expressava seu desejo de reunir simbolicamente seu próprio casamento, seu pai e sua mãe. É impossível, naturalmente, abranger o tema do complexo de Édipo em apenas um capítulo. Optei por comentar somente alguns aspectos que ajudassem a ilustrar a grande importância das primitivas raízes da constelação edipiana e o modo como se desenvolve a partir de uma relação oral primitiva até a situação genital descrita por Freud.